Ontem foi um dia muito interessante. Ontem eu realizei algo que eu havia prometido e como é bom você cumprir quando você promete alguma coisa. Há alguns meses atrás eu havia prometido para o meu sobrinho que eu iria dar uma máquina de bolinha para ele. E ontem eu cumpri isso para ele. Eu acabei dando a máquina de bolinha para ele. No vídeo de hoje eu vou contar essa história aí. Quem acompanha o canal já deve estar lembrando de quando eu falei a respeito disso que eu ia dar uma máquina de bolinha pro meu sobrinho lá. Até vou escrever aqui para mim não esquecer. Por que que eu fiz isso, tá? Eu quero contar por quê, como e em que circunstâncias que foi que eu fiz isso daí. Ontem eu fiquei com a tarde cuidando do meu filho. E eu resolvi passar em um ponto, que é num Pesque Pague perto da minha cidade. Eu fui passar lá para poder mexer numa máquina de bolinha. Na parte da manhã eu estava lá no estabelecimento comercial da minha família. Chegou um pessoal e falou assim: Ô Alexandre, nós veio passar aqui pedir para você passar lá, tirar umas moedinhas da máquina de bolinha lá, que tem bastante moedinha, a gente está precisando. E eu falei para ele assim: ó, na parte da tarde que eu iria lá mexer com a maquininha. E de fato eu fui. Na ocasião não tinha ninguém para ficar cuidando do meu bebê. E eu peguei e chamei um sobrinho meu, que é esse sobrinho que eu tinha prometido dar a máquina para ele. Eu peguei e chamei ele para ir lá no Pesque Pague, mexemos na máquina, fui bem rápido lá e acabei dando a máquina para ele no dia de ontem. E vou contar essa história aí, tá? Por que então que eu dei a máquina e como que foi a entrega dessa máquina ontem. Mas antes quero contar algo um pouquinho interessante a respeito de como que foi. Deixa eu soltar o carro aqui só um pouquinho. Tô com um pouquinho de medo, é um decidão aqui onde eu tô. E tem uns caras que colou ali na minha traseira e eu tô com medo daqui a pouco. Às vezes a pessoa tem que dar uma ré, não conseguir dar ré e acabar batendo em mim aqui. E ontem então foi bem interessante. Primeiro eu vou contar para vocês como que foi a visita lá no Pesque Pague. Eu sempre falo que Pesque Pague é um local interessante para colocar máquina de bolinha, tá? São diversos locais que você pode colocar e Pesque Pague é um deles. E ontem eu fui mexendo na máquina do Pesque Pague. Fui muito bem recebido no momento que eu cheguei lá. Um Pesque Pague onde serve almoço, aquela história que eu sempre falo assim, as pessoas perguntam me, Alexandre, mas qual o ponto que é bom para colocar a máquina de bolinha? Daí eu sempre falo que um ponto bom, um sinal é onde vende o pai, vai com a família e toma alguma cerveja. Normalmente é um lugar bom, sabia? Mas por que, Alexandre, que é um lugar bom? Porque normalmente quando o pai vai num local desse, ele está disposto a fazer compra de ocasião, tá? Ou seja, tô aqui mesmo, estamos bebendo, estamos gastando com outras coisas, o que é eu pedir algo a mais, um pouco a menos, alguma coisa. Então não tem, normalmente o pai não faz muita conta na hora que vai num Pesque Pague. Então fui muito bem recebido na hora que eu cheguei, levei pouco material, até minha vontade é ter levado outras cores de máquina. Eu não troquei de cor ontem das máquinas, mas minha vontade era. Um dia eu vou mostrar no vídeo para vocês como que eu faço para trocar a máquina. É um detalhezinho, você não precisa, era um hack, tá? Ontem, a hora que eu fui mexer, era um hack. Você não precisa levar um novo hack. É só um truque que você faz ali, você consegue pegar e mudar as cores das máquinas. E então, quando eu cheguei lá, levei pouco produto, abasteci com pouco produto. Aliás, eu só abasteci ontem com um pacote de bolinhas de 27 milímetros e abasteci com outro pacote de bolinhas de 32 milímetros. Ou seja, todo mundo, quem é operador das mais antigas, sabe que nos pacotes de bolinha de 27 milímetros o padrão é vir 250 bolinhas. E o padrão de quantidade no pacote de bolinhas de 32 milímetros é vir 100. Então, ontem eu coloquei apenas 350 bolinhas. Eu até marquei aqui o valor que deu. Ontem deu o total de R$ 446 o total de moedas que tinha na máquina, tá? Ficou aproximadamente uns 4 meses a maquininha ali. Daí você pode fazer a conta que vocês quiserem, tá bom? E eu achei que foi uma colheita boa, tá? A maquininha perto da minha cidade, não precisei sair longe, bem próximo, não tive custo de viagem significante. Tive ali, gastei poucos quilômetros para sair da minha casa e até ali e voltar. Não gastou meu tempo, então, nossa, como é bom, como eu queria que todas as minhas máquinas fossem assim, sabia? Eu iria ficar muito contente que vendesse essa porcentagem com essa distância. Eu iria ficar muito contente mesmo, mas não são todas que são assim.
Então, fui muito bem atendido, dei a comissão de 15%, até anotei aqui que deu R$ 66,90. Olha a importância de você ter uma comissão interessante, hein? Se eu tivesse dado 20%, eu anotei aqui, ó, ia dar R$ 89,20. Como eu dei 15%, deu R$ 66,90. A diferença de R$ 22,30. É aí que eu falo que está a diferença entre você ficar na operação de vending machine ou não. É um dos motivos que tem máquina para vender no OLX, quando o cara erra a mão, erra a dosagem da comissão. Quando o cara não consegue é, colocar uma máquina em um ponto com uma comissão justa, o cara pode pegar e estar errando ali a situação e não conseguir se manter com esse negócio de vending machine. E nesse ponto eu postei lá no canal, postei no canal não, postei lá no Instagram e no Telegram também. Postei no Telegram também as imagens. No canal lá do Máquina de Bolinha do Telegram. O Telegram, para quem não sabe, é tipo um WhatsApp. Só que ele tem alguns detalhes diferentes, assim, um aplicativo igual ao WhatsApp, só que é um pouco diferente. Lá nós temos um canal que chama Máquina de Bolinha e a gente coloca um conteúdo um pouquinho diferente. Lá eu coloquei a foto da máquina. No PSCPag era um hack que a gente havia deixado. E o hack então não tinha vendido tudo, tinha bolinha, aguentava mais um tempo ainda aquelas bolinhas lá, então eu fui um pouquinho até mais adiantado. Eu poderia ter ficado mais um pouco, sem ter ido lá. Mas deu bom, eu já peguei o dinheiro lá também. Não é bom deixar muito tempo, ficar juntando muito dinheiro, né? Peguei um dinheirinho legal ontem e o cara também ficou contente. Me atendeu muito bem. Como que a maior parte do... Depois com o tempo, gente, você vai ver como que é gostoso trabalhar com isso, porque as pessoas, depois que pega o teu jeito, te conhece ali, as pessoas são muito bacana para atender a gente. Então, fui muito bem atendido. Não fui atendido pelo dono, fui atendido pelo genro do dono lá, mas foi um atendimento muito bacana. Fui num horário propício. Ontem era quinta-feira, tá? Hoje eu tô falando uma sexta-feira. O dia que eu fui lá era uma quinta-feira. Era um momento que quase não tinha muita gente no PescPag. Outra sugestão que eu dou, não vá em um ponto nos momentos de pico. Todo mundo sabe que o PescPag, durante as semanas, ele tem um atendimento assim, é um pouco menor. Tinha bem pouca gente lá no momento que eu fui. Agora, se quiser deixar para ir no sábado, domingo, lascou, você vai se complicar. Então, não dá para isso. Você tem que trabalhar um pouquinho e entender umas coisas óbvias de logística. Então, você não pode ir no momento de pico. E em supermercado de sábado, domingo também é complicado, tá, gente? Não dá para ir também, não. Você tem que evitar fazer isso, senão o dono do mercado lá vai ficar chateado contigo. Enfim, fui lá, fizemos umas boas colheitas. Daí, na hora de encher a maquininha, eu achei interessante que eu tirei R$ 446 de moeda e coloquei apenas 350 bolinhas. E por que que aconteceu isso? Uma coisa interessante aí. Eu retirei moeda, mais retirei moeda do que coloquei produto. Normalmente, antigamente, quando você trabalhava um por um, ou seja, uma bolinha, um produto por R$ 1, era o tanto de bolinha que você colocava, era o tanto de moedinha que ia ser. Agora não. O detalhe é que nesse rack tem duas máquinas com moedas de R$ 2, tá? Lógico que a máquina de R$ 1 ela vai vender mais lá. Só que as máquinas de R$ 2, não posso deixar de considerar para vocês que tinha uma quantidade razoável de moedas, tá? Nessa foto que aparece aí no canal do Instagram e do Telegram. Então, boa parte dessas moedas eram das máquinas de R$ 2. Então, o que que é o interessante? A máquina de R$ 2 é aquela história que eu sempre falo. Você coloca é, às vezes você enche a maquininha lá, a máquina dá uma mexidinha que abaixou já assim de produto, mas o cofre enche de moeda, então é interessante mesmo. Então é uma tendência ter que estar colocando um pouquinho de margem aí para você sobreviver com esse negócio de vending machine. Eu achei muito interessante na hora que eu coloquei lá. E na foto você pode perceber que tinha também fichas. Olha, pessoal, tal da ficha, eu gosto de trabalhar com ficha, tá? A ficha ela acaba tranquilizando um pouco o dono do ponto. Se você não tem ficha, às vezes tem a tendência do dono do ponto ficar te ligando toda hora para você ir lá e às vezes você vai deixar máquinas de quilômetros de distância. Se o dono não ligar para você, às vezes ele sabe que você mora longe, ele vai ficar um tanto insatisfeito com o seu trabalho. Então é interessante você deixar, considerar ter fichas. E ontem eu tinha ficha. Você pode ver na foto aí que um tanto foi com ficha. E a dinâmica da ficha é que daí quando logo que você faz a contagem, fiz a contagem com
o dono, com o genro do dono lá, ele contou junto comigo. Daí eu contei, pedi pra ele, falei assim, tinha muita pouca gente mesmo lá. Falei assim, ó, posso contar aqui em cima desse balcão? Ele falou, pode, porque eu sempre faço isso e sugiro que você faça para você mostrar transparência para a pessoa. É dinheiro que você está contando ali, então tu não pode trabalhar lá num cantinho contando moeda, assim. Eu, por mais que as pessoas, eu vejo assim que se simpatizam comigo, eu que eu acredito que talvez simpatizam comigo ali, aquela frase que já falo, não basta ser honesto, tem que demonstrar que você é honesto. Então eu contei bem de cara com ele assim mesmo, até pedi para ele arrumar um potinho, arrumou uma bacia lá, pode ver que tem uma bacia, tá cheia de moeda aí. Então contei bem de frente com ele assim, pedi para ele ajudar. As moedas contei na máquina, contei num instantinho, bem rapidinho. Daí as fichas, eu não programei a máquina ainda, eu tive que contar as fichas no, no dedo lá mesmo. Eu fazendo uns montinhos de 10 fichas e depois eu nivelo todas elas, ver se está a mesma altura. Eu pedi para ele, fui somando na calculadora, daí a gente verificou a quantidade de ficha. Daí na hora de pagar a comissão era 15%, eu fui lá e paguei os R$ 66,90. Só que daí eu arredondo, quando é pouquinho assim, gente, outra coisa que eu faço, eu arredondo um pouco para cima, porque se o cara for levar ferro e fogo, às vezes ele já tava, tem pessoas que eu já vi assim, ó, é R$ 66,90, vai pedir às vezes até o troco pro dono do estabelecimento. Eu não faço isso porque muitas vezes o dono do estabelecimento teve que arrancar dinheiro do bolso e acabar dando para um cliente na hora que foi ali. E normalmente, às vezes também quando eu tenho num ponto, o dono do ponto fala assim, ó, Alexandre, tive que usar as moedas minhas, eu devolvo também, tá, gente? Eu pego e ainda falo bem assim, ó, fulano, se ele fala assim, ô Alexandre, tive que devolver moeda. Fala, e quantas moedas mais ou menos que você devolveu? Se ele fala que não lembra, eu faço bem assim, ó, olha que interessante isso que eu vou contar para você. Vou explicar bem certinho. Às vezes, você como operador vai chegar em um ponto teu de bolinha, o dono do estabelecimento vai falar que ele teve que dar a moeda do caixa dele porque a máquina travou. E muitas vezes ele não vai lembrar que valor que foi. Sabe o que eu faço daí? Quando é desse jeito, eu falo bem assim para ele assim, fulano, você não lembra a quantidade que deu? Eu falo, Alexandre, eu não lembro mais, cara, sei que eu fui dando aí. Se eu te der 8 moedinhas, fica justo para você? Rapaz, esse número é campeão, você sabia? Os caras falam, fica justo, Alexandre. Então, às vezes você não. Por causa de 200 gramas, você pode perder um porco inteiro. Meu pai tem uma frase desse jeito, então. Então, às vezes, é comum quando acontece de travar, eu falo desse jeito. Se o cara não lembrar, fala, se eu der 6 moedas, na hora eu falo algo próximo de 10, eu falo. Se eu der 6 moedas, se eu der 8 moedas para você, fica justo? A maior parte das vezes o cara falou fica. E por muitas vezes, às vezes foi até muito mais que estragou lá na hora. E o cara fala, tá bom, sabia? Só de ver essa disponibilidade de querer chegar num senso de acordo, às vezes o cara já fica contente com você, sabia? Olha que interessante, só de querer ver essa disponibilidade de um senso de acordo. Eu inventei agora essa frase, mas é algo que retrata a realidade do operador. Então, eu julgo que é interessante, às vezes, você tomar uma postura de algo parecido. Às vezes você poderia pensar, mas o cara pode mentir alguma coisa para você. Se você ficar desconfiado, eu sugiro que você faça o seguinte, se o cara estiver mentindo, você pega e conta a quantidade de bolinha que você jogou na máquina, tem como contar, tá bom, gente? Eu outra hora eu explico para vocês como você faz para contar bem rapidinho. Então você conta a quantidade de bolinha que tem na máquina e você vai fazer o seguinte, você vai escrever em um papelzinho, porque se você não escrever num papel, escrever em qualquer outro local, você não vai lembrar depois que quantidade que você deixou lá. Então você escreve num papelzinho e coloca dentro da máquina a quantidade de produto que você deixou lá. Um exemplo, se é uma máquina pequena com bolinhas de 27 milímetros, você deixou 500 bolinhas, você escreve lá 500 bolinhas e joga lá dentro, porque a próxima vez que você fazer uma visita e for abrir a maquininha, daí você vai olhar o papelzinho, senão depois você não lembra onde você guarda. Você não lembra mesmo, é muito difícil, cara, lembrar e guardar essas coisas. Daí você vai olhar lá, daí você vai olhar que tem, estava escrito 500 bolinhas, e se olhou que a máquina está vazia lá, tem que ter 500 bolinhas ali dentro. E se o cara vir e falar assim, Alexandre, tive que dar umas 50 bolinhas, 50 moedinhas, o cara tá mentindo porque vocês tinham escrito lá no papelzinho, daí você vai saber que é mentira. Daí você arranca a máquina fora, que a história que eu falo pra você, daí é o tal do ponto que não adianta você ficar. Mas tem como então você descobrir, tá bom? Se você desconfiar. Eu vou contar pra vocês, eu fiz uma vez eu fiz isso daí, que foi necessário. Eu acabei tirando a máquina fora, tirei a máquina fora. E
E eu notei, eu contei, e na verdade o cara nem tinha. O problema não foi nem isso daí do cara querer dar uma desperta pra cima da gente, o dono do ponto. Não foi nem isso aí. Eu tirei porque o cara era muito chato de mexer e às vezes acontece. Raramente acontece, mas acontece, tá bom? E tirei então a maquininha na época. Mas então existe mecanismo para você descobrir, existe aí um senso de razoabilidade para você também estar ali, o cara poder notar que você é uma pessoa do acordo. E com essa atitude minha, eu tenho prolongado por muitos anos e tenho ficado com máquina do ponto. Tá vendo? Eu conto para vocês que eu tenho máquina aí que eu tenho 11 anos que está num ponto, sabia? Então, ah, hoje já está vencida essas situações aí desse tipo de atrito. Assim. Então, depois com o tempo você vai aprendendo aí como que você vai fazendo isso daí. Foi bem interessante, então, daí eu peguei e contei as moedas e entreguei para ele os. Comecei, na hora de pagar a comissão, que era de R$ 66,90, eu paguei de R$ 70, eu arredondei. Daí, na hora de pagar o setentão para ele, não, eu paguei 67. Era 66,90, daí eu paguei 67. Eu anotei aqui para não esquecer. Daí eu arredondei e comecei a pagar para ele lá. Comecei pagando com ficha, porque aquela ficha, você tem que saber isso também. Ela tem valor monetário uma vez se você, ali no balcão, ali quando você está conversando com a pessoa, que ela tem valor monetário. Se você pegar a ficha e trazer para casa, que não tem valor nenhum, tu perdeu o dinheiro. Tem que, na hora que você tiver é, dentro da mesma máquina moeda e ficha, na hora de você pagar, a pessoa tem que saber contabilizar isso daí, tá? Senão você perde dinheiro da ficha. Então a ficha você já paga a comissão do cliente com as fichas, tá bom? É isso que você tem que fazer. Então você tem que ficar antenado com isso daí. E esse aqui no final das contas ele acabou, eu paguei a comissão dele com as fichas, aí ele acabou ficando com todas as moedas também. Comprou as moedas lá minha. Então hoje é mais raro as pessoas que deixam você levar a moeda para casa. Normalmente você leva as moedas para casa quando os pontos são mais humildes, quando as pessoas não têm dinheiro para comprar as moedas ali. Daí eles acabam não ficando com a tua moeda. Mas quando a maior parte dos pontos que a gente acaba deixando esse é um pontinho mais é, animadinho assim economicamente, eles acabam comprando as moedas e querem comprar mais se tivesse ali, sabia? Então na hora ali. E nesse momento, então, eu tinha ido com meu filho no Pesque Pague. Não pesquei, tá bom, gente? Eu queria que a minha mãe tivesse ido junto, mas minha mãe não pôde ir. A, a secretária que trabalha em casa também não pôde ir. Enfim, acabou indo eu, o meu filho e o meu sobrinho. Meu sobrinho tem 12 anos. Acabou indo comigo, ele ficou segurando meu nenê no colo lá, na ocasião. Que eu tava. Vai passar um caminhão aqui, acho que vai fazer barulho. Vou parar um pouquinho. Ali, ó. Ui, ui, ui. Tá. Achei que ele ia cruzar o sinaleiro ali agora, sabia? Pela acelerada dele. Então, tava o meu sobrinho junto. Na hora de voltar embora, esse meu sobrinho, ele é o sobrinho meu que que eu falei em um vídeo lá atrás, que eu iria dar uma máquina de bolinha para ele. Olha onde tudo começou essa ideia. Há uns 3 anos atrás, eu tenho um conteúdo que é pago, que as pessoas me pagam para me ensinar mais detalhes e mais aprofundado a respeito de vending machine. E uma das primeiras pessoas que comprou esse conteúdo pago meu é lá de uma cidade grande do interior de São Paulo ali, não sei se é São José dos Campos. Era um senhor muito inteligente, culto, assim. Por que que eu julgo que ele é inteligente, culto? Porque ele mandou um e-mail para mim. Ele mandou, não sei se foi e-mail ou mensagem, não recordo mais, mas ele mandou. Se tiver, eu vou colocar, vou postar lá no Telegram e no Instagram a mensagem que ele mandou para mim. Mas é um homem, você pode perceber assim, que é um homem muito culto. E ele agradece, né, pelo treinamento que eu dei para ele lá, assim. E ele conta que algo que ele fez que eu achei muito legal. Ele pegou e comprou, ele começou com vending machine, ele se aprofundou, ele foi pesquisar e acabou ali aprendendo comigo a respeito desses vending machine, algumas coisas. Eu julgo que ele acabou aprendendo porque ele me responde lá através do e-mail, tá bom, gente? E ele fala bem assim, que Alexandre, ah, ele iria, as máquinas, o objetivo era dar para os filhos deles. Não lembro se era 2 ou 3 filhos que ele tinha. E ele ia dar as máquinas para eles aprenderem um pouquinho de economia, aprender um pouco de como fazer as coisas, de ser um pouquinho comerciante e estar aprendendo essas coisas. E eu recordo, eu contei na época para minha esposa, e eu recordo algo muito legal. A minha esposa, ela é nascida aqui nessa região, eu não sou nascido nessa região aqui. E ela conta que quando ela era criança, ela fez algo muito interessante. O pai dela era da roça, e o pai dela tinha umas galinhas caipira lá, e o pai dela trazia ovo caipira.
E ela pegava aqueles ovos caipira e ia vender os ovos caipira para as pessoas na cidade. E ela ia lá numa quitanda, e ela conta que o cara lá da quitanda comprava o ovo caipira dela, meio com dó dela lá, assim, porque o cara já até tinha ovo, e eu não sei se o cara ficava com dó, e meio que para incentivar ela para ela tá sendo comerciante, assim, ele acabava comprando o ovo caipira. E eu acho tão bonitinho minha esposa contar essa história do ovo caipira que ela vendia lá na quitanda, que eu fico apaixonado por essa história, sabia? De ver, olha pra você ver como que a criança, eles querem às vezes ganhar o dinheiro mesmo. E eu acredito que não é uma particularidade da minha esposa, não é uma particularidade nem do meu sobrinho, que eu também senti que tinha isso daí, que eu também tinha, você sabia? Eu recordo quando eu era menino, eu morava em Curitiba, na capital do estado do Paraná, e tinha um vizinho, meu pai tinha uma mercearia lá em Curitiba. E eu recordo que tinha um vizinho lá, eu não sei por que cargas d'água ele pegou e acreditou que eu tinha algum talento para mexer com eletrônica na época, assim. Eu não recordo mais, tá, gente, porque faz muito tempo. Mas daí eu recordo que ele pediu para mim consertar uma caixa de alto-falante e eu tinha ferro de soldar. Eu acredito que era por esse motivo. Porque meu pai falava assim que eu tinha que era bom fazer um curso de eletrônica, que o curso de eletrônica era melhor que ser mecânico, o mecânico ficava muito sujo de graxa. Na ideia do meu pai ele falava isso, né? Eu recordo que eu comecei a fazer um curso de eletrônica à distância, compramos uns livrinhos lá, e o vizinho levou para mim e eu achei que, nossa, eu vou ganhar dinheiro com essas coisas, né? Nem recordo se eu ganhei dinheiro, o que foi, faz tanto tempo que aconteceu, eu não recordo esse fecho, mas eu lembro que eu tinha essa ânsia de querer vender. Daí depois, um pouquinho mais, eu já estava maiorzinho, eu acredito que eu estava com uns 12 anos, eu fui vender sorvete. Eu recordo essa história. Eu fui vender sorvete. Se eu não me engano, o nome do sorvete que a gente vendia, eu já tenho mais clareza um pouquinho. Eu tô contando isso para mostrar assim que quando a gente é criança, a gente quer ganhar dinheiro. E quando eu fui vender sorvete, se eu não me engano, então o nome da empresa chamava Bariloche, lá em Curitiba. Eu recordo que eu era mais novinho, eles não me deram um carrinho, daí me deram uma caixa de isopor para vender. E nessa ocasião da caixa de isopor, em uma dessas vendas minhas que eu fui sair para vender sorvete, eles vão roubar a minha bicicleta. A bicicleta não era nem minha, era uma bicicleta que eu tinha pegado do meu irmão, era igualzinha a minha, mas aquele dia eu estava com a bicicleta do meu irmão, daí eu tive que dar a minha bicicleta pro meu irmão. E eu recordo que eu chorei muito aquela vez, sabia? Que eu tinha roubado a minha bicicleta, eu fiquei muito triste com aquilo. Então, mas eu só tô contando isso para contar assim que essa ânsia de a gente querer às vezes fazer alguma coisa, ver aquela concretude assim de você ter dinheiro, essas coisas. E eu recordo que para mim eu também tinha essa vontade. A minha esposa conta também pelo jeitinho, ela tinha essa vontade. A minha irmã também, eu lembro que a minha irmã fazia suco, limonada e vendia na frente da casa. A gente morava num bairro na periferia ali em Curitiba. E eu recordo que a Edneia, que é a minha irmã, Edneia, não, minha irmã, ela pegava e vendia limonada lá, ou suco, alguma coisa assim, eu recordo que fazia. Geladinho, eu lembro também de fazer isso daí. Então, logo nasceu do Pesque Pague, eu vindo com o Antony e falei para ele a respeito, ô Antony, lembra que o tio falou que ia dar a máquina para você? O tio vai dar hoje. Então, só para concluir o raciocínio, eu acabou caindo a ficha por causa desse primeiro aluno do curso meu de Vende Machine, que contou para mim que ele tinha feito o curso e tinha comprado as máquinas e o fruto das máquinas, eu lembro que ele falava até esse nome de frutos, depois até meio que eu uso isso daí. Os frutos da máquina era para os filhos dele estar aprendendo um pouquinho de valorização das coisas, de dinheiro e aprender a fazer as coisas. E eu achei muito legal aquilo. E aquilo eu também queria fazer. Eu queria achar uma pessoa próxima de mim e poder fazer isso e eu ah, acabei escolhendo esse meu sobrinho para fazer isso daí. E ontem foi o dia que eu fui realizar essa situação. Então, nessa ocasião, quando eu realizei isso daí, eu fui lá no Pesque Pague, voltando, falei pro falei, Anthony, o tio vai dar a máquina para você hoje. E nessa de eu dar a máquina para ele, eu peguei, antes de chegar em casa, eu parei em um local perto da minha casa, onde chama-se Assados Paraná. Virei o carro, na avenida lá e voltei. Na hora que eu cheguei lá, o dono tava lá bem na hora, nem desci do carro, gente. Olha só pra você ver que tipo de vendedor que é esse, né? Nem desce do carro. E eu conheço o dono do estabelecimento, eu baixei o vidro do carro, até tava com esse carro aqui. Eu falei assim, Cláudio, ó, tá uma cadeirinha de criança aqui atrás, ó. Essa cadeirinha aqui eu ganhei do meu cunhado, deixei aqui no carro, instalado. Daí eu peguei e falei assim, Cláudio, que era o dono do estabelecimento, assim, cara, ele já chegou pertinho, cara, muito bacana, chegou assim, e eu tava com um pacote de bolinha. Eu tô com ele até agora aqui, ó. Fiz exatamente esse movimento. Peguei duas bolinhas, desse jeitinho assim, ó.
Eu fiz. E o Cláudio chegou aqui do ladinho do carro, falei assim, Cláudio, cara, eu preciso falar com você bem rapidinho. Me dê 2 minutos da tua atenção. Eu só preciso disso pra você. Tava começando a anoitecer. Era um entardecer, tinha luz ainda. Ele vende espetinho, vende as coisas assim. Então era um horário dele assim importante pra ele, 2 minutos, talvez seria importante. Mas ele foi muito bacana comigo, me atendeu assim. Falei, Cláudio, é o seguinte, cara, faz mais de 10 anos que eu trabalho com essas coisas aqui, ó, essas bolinhas. E hoje eu tô com o Anto, meu sobrinho aqui. E eu quero te contar algo que é muito importante para mim e talvez você pode me ajudar. Falei para ele desse jeito. Falei assim, Cláudio, eu já entreguei para ele, assim, ó, toma isso aqui é de presente para você. Eu mexo, você sabe que maquininha que é essa daqui, né? Ele falou assim, sei, Alexandre, ele falou. Então, Cláudio, eu peguei, cara, algum tempo atrás eu tinha prometido pro Anthony que eu iria dar para ele uma máquina de bolinha. E hoje ele está aqui comigo. E eu vou dar hoje a máquina de bolinha. Só que, Cláudio, eu contei para ele rapidamente essa história, que eu ia dar a máquina de bolinha para o Anthony, para ele poder aprender a mexer um pouquinho com dinheiro, para ele ter uma noção de como que faz para ganhar dinheiro, da importância que tem que cuidar dessas coisas, que às vezes existe algum certo sacrifício para você conseguir ganhar, e existe essa possibilidade é muito concreta, hoje ele está ganhando, e isso eu fui contando para ele lá. Daí eu falei assim, no finalzinho, para fechar a conversa com o Cláudio, falei, Cláudio, então eu queria ver contigo, cara, se você não franqueava ele deixar essa maquininha, uma maquininha que eu vou dar para ele de bolinha, aí no teu estabelecimento. Daí, olha as palavras mágicas, eu vou repetir para vocês. E eu falei assim, Cláudio, você não vai ter custo nenhum e ainda vai ganhar uma comissão e não paga energia elétrica. Essas palavras mágicas você tem que falar. Falei, o Cláudio, eu vi que fez, até estampou um sorriso no semblante dele. Falei assim, Alexandre, fechou, pode trazer a máquina lá. Ele deixou levar a máquina. Fomos em casa, daí eu expliquei assim, Cláudio, eu vou fazer o processo todinho de como eu faço lá fora para ele aprender como que é, tá? Então ele vai assinar um comodato, ele vai pegar e vai deixar o número do telefone dele para você se precisar comunicar, se você precisar comunicar com ele. Então eu vou deixar o mesmo processo que eu faria se não tivesse eu intermediando essa negociação. Daí o cara falou, fechou, Alexandre. O cara foi muito bacana lá, falou, pode trazer lá. Ele perguntou o tamanho que era a máquina. Eu falei, a máquina é pequena, ela ocupa menos do que a dimensão de uma lixeira, de um lixo, assim. Então eu sempre falo essa referência assim, ela é pequena. Aí contei pro Cláudio, o Cláudio foi e franqueou para mim, tá levando a máquina. Daí eu peguei o Anthony, que é meu sobrinho, fui lá no estoque da Ferreiro Machine, pegamos uma máquina e fomos montar. Fiz uma time-lapse. Time-lapse é aquele vídeo que você faz bem rapidinho, assim, montando. Vou deixar no Telegram e no Instagram também para vocês verem como que foi a montagem. O Anthony montando. E eu fui assessorando ele com o meu bebê no colo lá. E falou, oh, é isso, é assim, assado. E você vai ver lá toda a montagem dessa máquina. Você assiste no Instagram e lá no Telegram. Vou deixar para vocês verem, tá? Ele pegou e fez isso daí. Daí na hora de voltar lá para entregar a máquina, a gente tinha deixado pronto, eu peguei e ainda falei assim pro Anthony. Anthony, ele não tinha crédito no celular, entra no Wi-Fi e grava o número do telefone do Cláudio. Passei o número do telefone do Cláudio. Ele anotou. Daí eu falei para ele assim, manda uma mensagem assim pro Cláudio assim, oi Cláudio. Ele escreveu, oi Cláudio. Aqui é o Anthony da máquina de bolinha. Anota meu número. E eu falei para ele assim, manda uma foto da maquininha. Ó, até nisso eu já cerquei para ele, porque senão daqui a pouco tá o Cláudio mandando mensagem para mim, que é para ir lá mexer com a maquininha. E o Anthony, meu sobrinho, ele tem que aprender a ter essas responsabilidades. Então, ele já mandou mensagem pro dono do ponto, pro dono do ponto já ter o telefone dele, e ele já mandou um ok gravado lá, falou pro Anthony, meu sobrinho, que tava tudo ok, tava gravado o número dele, ou seja, se o dono do ponto precisar de moedinha, precisar de uma manutenção na máquina, já tem o telefone dele lá para ele saber dessa responsabilidade. Fui lá, peguei 2 chaves para ele, entreguei, falei assim, tá aqui, coloquei num cordão as chaves, que nem eu faço as minhas chaves também. Aliás, até aqui, ó. Olha lá, coloquei num cordãozinho para ele, falei só, tá aí, tá? E o que é a minha expectativa com tudo isso daí? Eu não tenho, gente, deixar bem claro que não é para ele trabalhar, porque eu sei que uma criança não pode trabalhar. Eu sei claramente. Mas eu tenho um filho, eu gostaria de ver, eu acredito assim, meu filho é um bebezinho, mas eu acredito que eu gostaria de ver ele que fosse interessado também em querer fazer as coisas. Pode ser que vai ter gente que vai até criticar eu nesse vídeo. Ah, que você tá fazendo o menino trabalhar. Eu dei a máquina para ele e a minha expectativa é se ele quiser guardar a máquina na casa dele, tudo bem, não tem problema nenhum. Jamais, já estou condicionado a não querer exigir nada dele. Ele é uma criança mesmo, eu não tenho dúvida que ele é uma criança.
Se ele quiser guardar, se ele quiser vender, ele pode fazer o que ele quiser com aquela máquina, que a máquina é dele, tá? Mas eu acho que uma forma de instigar as pessoas, e pode ser que no futuro eu vou mudar de opinião, eu não sei, né? Às vezes a gente não sabe, que a gente pode ser que mude de opinião. Mas eu achei algo muito interessante, tá? Tudo, então, não foi por mim essa ideia, foi de um aluno lá do, do curso do Ferreiro Machine, que me falou numa ocasião, eu achei legal e eu acho que chegou o momento que foi lá e eu acabei ontem concretizando isso daí que eu queria ter feito. Fiquei aliviado, porque é tão bom quando você promete algo para uma pessoa e vai lá e cumpre. Então eu fiquei aliviado, achei que foi missão cumprida, deixei lá para ele. E ele montou a máquina lá e foi bem interessante, passei toda a dinâmica de como que ele poderia fazer as coisas lá. Senti que ele ficou um pouco assim, nossa, eu tenho que cuidar disso agora, tal, né? Mas faz parte, toda vez eu acredito que quando vai ter momentos que a gente vai ter que tomar decisão, inevitavelmente que vai ter que alguns tipos de responsabilidade. E eu senti ontem que ele ficou assim com um pouquinho de responsabilidade de cuidar daquilo. A responsabilidade dentro das limitações dele, é lógico, né? E então, às vezes a minha expectativa, se ele, não sei, ele começou com uma, vai ter duas, 5, 10, 20, não sei. Se ele ficar só com uma e ele souber cuidar daquilo dali, eu acho que vai ser bem legal, sabia? Ele ter o dinheirinho dele para ganhar, pelo menos, nem que for pouco, ali, eu acho que vai ser legal. Daí ele pegou todo animadinho e falou assim, tio, tem lá não sei na onde, num cabeleireiro lá também que eu acho que deve ser legal colocar a máquina lá. Eu falei assim, legal mesmo. Eu até dei uma pequena opinião para ele. Falei assim, ó, só que antes de colocar lá, dá uma olhadinha, deixa acontecer um pouquinho agora nesse ponto e espera uns 3, 4 meses aí para ver como que vai ser, antes de colocar no outro, para não ficar pulando tão rápido assim, né? Expliquei para ele, assim, ó, o tio deu as bolinhas, deu tudo para você. Agora as próximas bolinhas, o tio não vai dar. O tio até você pode comprar do tio ali, pra você não precisar pagar frete longe, mas daí eu vai ter que pagar para mim as próximas bolinhas, que eu não vou dar as próximas para ele não. Ele vai ter que saber dosar aquele dinheiro lá, né? E saber para poder comprar depois. Eu espero poder gravar mais vídeo, mais informação do que vai acontecer aí para frente com isso daí. Não tenho, nem eu falei para vocês, não vou gerar expectativas. Já a expectativa que eu tinha que gerar, acredito que já gerei e já fiquei contente por ver essa situação, só de ver o interesse dele em querer receber isso daí. Ainda pedi, chegou na hora de colocar a máquina dele, eu já não desci mais do carro, sabia? Eu já não tinha descido no começo, né? Mas daí nesse momento fiquei dentro do carro, fiquei com o meu nenê e deixei ele fazer tudo sozinho. Ele pegou o pedestal, foi lá e colocou, foi lá e conversou com o dono, onde eu posso colocar? Daí eu fui só instruindo para ele, né? Mas deixei ele lá negociar, deixei ele lá pegar a assinatura no comodato e ele meio que se virou lá do jeito dele lá. Gente, encerro esse vídeo por aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Então, quem não tem o Telegram, se quiser ver um conteúdo um pouquinho diferente, se inscreve no nosso canal do Telegram. Você pode entrar na loja de aplicativo e procurar Telegram e abaixar lá, você vai ver que tem um conteúdo um tanto diferente. Também temos um canal, tá pequeno ainda lá no Instagram, mas também tenho publicado lá no Instagram também. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até!